Espero que vocês estejam bem. Nós vamos dar continuidade em meta da disciplina. Eu vou compartilhar com vocês aqui o conteúdo da minha aula. E nós vamos, gente, na aula de hoje, trabalhar um pouquinho com o número de oxidação e reações de oxirredução. Então, a gente vê o que é um conceito, né, de número de oxidação, quais são as suas regras implícitas para calcular. Trabalhamos um pouco com as reações de oxirredução, com os conceitos básicos, e aí a gente trabalha o balanceamento utilizando o método de oxirredução. Bom, o número de oxidação, gente, nada mais é do que a carga real, no caso de uma ligação iônica, ou imaginária, no caso de uma ligação covalente, que um átomo adquire quando está fazendo uma ligação química. Então, esses números de oxidação, eles são colocados em cima dos elementos. E por que eu falo que a gente fala de uma carga imaginária quando a gente está trabalhando com ligação covalente? Porque essa carga só vai ser gerada a partir do momento que tem uma diferença de eletronegatividade. Então, o que eu trouxe para vocês, um exemplo da água. Se a gente observar, o oxigênio ele é muito mais eletronegativo, então ele tende a desenvolver uma carga parcial negativa, e os hidrogênios, eles ficam com caráter de próton, né, que seria com a carga mais 1, e o oxigênio com a carga menos 2, justamente por pertencer à família dos calcogênios, que tem 6 elétrons na camada de valência. Bom, algumas regras práticas, né? Quando os elementos estão livres, ou seja, eles não estão combinados com ninguém, a carga que eles vão desenvolver é zero, porque não vai ter diferença de eletronegatividade. Olha o exemplo: H2, Br2, Na, Be, K, O2, P4. Então, para todas essas substâncias simples que a gente fala, que são formadas por átomos do mesmo elemento químico, a carga vai ser zero. Quando a gente tem íons compostos, gente, por apenas um átomo, que seriam os íons monoatômicos, o número de oxidação vai ser igual à carga do íon. Por exemplo, eu tenho Li+, então a carga do lítio nesse íon monoatômico é mais 1, O2- do oxigênio vai ser menos 2. Número de oxidação de metais alcalinos e da prata é mais 1, justamente porque os metais alcalinos têm um elétron na camada de valência, então eles tendem a perdê-lo, desenvolvendo essa carga mais 1. Para metais alcalinos terrosos, zinco e cádmio, a carga desenvolvida vai ser mais 2, justamente porque possuem 2 elétrons na camada de valência. O alumínio, em todos seus compostos, tem número de oxidação mais 3. O oxigênio, por pertencer à família dos calcogênios e possuir 6 elétrons na camada de valência, ele tende a desenvolver a carga menos 2, com exceção dos peróxidos. Então, quando ele está na forma de peróxido, gente, ó, que a gente tem a forma E2O2, tá? A gente tem um elemento que é um metal alcalino, combinado com oxigênio, se ambos tiverem atomicidade 2, nesse caso, o NOx do oxigênio vai ser menos 1. Isso aqui para metais alcalinos. Ele pode também estar combinado com metais alcalino terrosos, com essa fórmula aqui. Então, a gente vai ter um metal alcalino terroso, oxigênio com atomicidade 2. Nesse caso, a carga dele vai ser menos 1. Então, quando ele tiver combinado, né, com as duas primeiras famílias e assumir essas duas fórmulas aqui, a gente vai ter que a carga dele é menos 1, tá? Um exemplo muito comum, peróxido de hidrogênio, né, que é a água oxigenada. Então, o hidrogênio, nós vimos que tem carga mais 1, então o oxigênio aqui vai ter carga menos 1. O hidrogênio, gente, na maioria dos compostos, assume a carga mais 1, com exceção dos hidretos metálicos. Então, quando ele tiver combinado com metais, a carga dele vai ser menos 1, ó, porque o lítio, ó, é um metal alcalino, tem carga mais 1. Então, o hidrogênio aqui vai ser menos 1. E assim por diante. O flúor, pessoal, ele é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então, como ele é um halogênio, ele precisa receber um elétron para completar o seu octeto. Então, consequentemente, ele desenvolve a carga menos 1 em todos os seus compostos. A gente não enxerga carga positiva para os compostos formados por flúor, justamente por ele ser o elemento mais eletronegativo. Ao passo que os elementos que pertencem ao mesmo grupo que o flúor, que seria o cloro, o bromo e iodo, eles podem assumir também números de oxidação positivos quando eles estiverem combinados, por exemplo, com oxigênio. Quando a gente tem uma molécula neutra,
o somatório dos números de oxidação vai dar 0. Quando a gente já tem um íon poliatômico, o somatório dos números de oxidação vai ser igual à carga do íon. E, por fim, a gente fala que os números de oxidação não são obrigatoriamente números inteiros. Aqui eu trouxe alguns exemplos para a gente aplicar todas essas regras. Então, vamos lá. Está pedindo para determinar um número de oxidação do fósforo, enxofre, nitrogênio e cloro nos compostos. Então, ó, H2S. Hidrogênio a gente viu que tem carga mais 1, a gente não sabe do enxofre, que é o que a gente quer calcular. Então, a gente pega a atomicidade e multiplica pela carga. Então, vai ficar 2 vezes mais 1 vezes X. Como é um composto neutro, vai dar 0. Então, vai ficar 2 mais X igual a 0. X é igual a menos 2. Na B, P4O6. Oxigênio, carga menos 2. Fósforo, vou chamar de X. Vai ficar 4 vezes X mais 6 vezes menos 2 igual a 0. Então, 4 vezes X, ó, 4x, 6 vezes menos 2, menos 12, igual a 0. 4x é igual a mais 12, x é igual a mais 3. Na C, SO3, 2 menos. Nesse caso, agora, a gente tem um ânion, então a soma dos números de oxidação tem que ser igual a menos 2. Eu chamo de X, oxigênio menos 2. Como que a gente vai fazer? 1 vezes X, mais 3 vezes menos 2. O somatório das cargas tem que dar menos 2. Então, vai ficar X menos 6 igual a menos 2. X é igual a menos 2 mais 6, que vai dar mais 4. Na D, NO2-. Então, a gente vai chamar o nitrogênio com NOx X, oxigênio menos 2, e a gente vai aplicar a regrinha. 1 vezes X, mais 2 vezes menos 2. O somatório dos números de oxidação tem que ser igual à carga do íon, que é menos 1. Então, vai ficar X menos 4 igual a menos 1. X é igual a menos 1 mais 4. X é igual a mais 3. E na letra E, HClO3. Hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2, aqui a gente chama de X. Então, vai ficar 1 vez mais 1, mais 1 vez X, mais 3 vezes menos 2, tem que dar 0. 1 mais X menos 6 igual a 0. X menos 5 igual a 0. X é igual a mais 5. E assim, a gente termina com os exemplos de fixação. Bom, aí dentro dessa parte, a gente consegue trabalhar um pouquinho com as reações de oxirredução. As reações químicas, gente, elas consistem de um processo de transformação da matéria. Então, nós temos as substâncias inicialmente presentes, ou compostos também, que a gente vai chamar de reagentes, e acontece uma transformação para produtos. Nos reagentes, a gente vai observar a quebra de ligações. Então, as ligações entre os reagentes vão ser quebradas para serem formadas novas ligações. Então, nos produtos, a gente tem formação de ligações, tá? Aí, essas reações de oxirredução, elas consistem de um tipo especial de reação química em que a gente vai observar a transferência de elétrons. A gente vai ter uma espécie que vai estar doando os elétrons e outra que vai estar recebendo. Como vai acontecer transferência de elétrons? Essas espécies que doam e recebem, elas vão ter alteração do seu número de oxidação. E aí, por isso que a gente fala que são reações de oxirredução. Uma vai estar aumentando o NOx e a outra diminuindo. E aí a gente vai trabalhar com alguns conceitos daqui a pouco. Por mais, gente, que pareça que seja algo que está distante de vocês, essas reações de oxirredução, elas estão intimamente relacionadas no nosso dia a dia. Um exemplo é a fotossíntese, né, em que a gente tem a conversão da energia luminosa em energia química, que é a produção do próprio alimento pelas plantas. Então,
todo esse ciclo que vai acontecendo ali envolve essas reações de oxirredução. Quando a gente fala de formação de ferrugem, empregos, palhas de aço, nós também estamos falando de reações de oxirredução. Aqui eu trouxe um exemplo que é clássico para a gente começar depois a estudar as pilhas, que são essas reações espontâneas, em que a gente coloca, por exemplo, uma placa de zinco numa solução de sulfato de cobre e espera passar um tempo. Com o passar do tempo, a solução de sulfato de cobre, ela vai diminuindo a intensidade da cor, o cobre que estava em solução, ele vai se depositando na placa de zinco e a placa de zinco vai sendo corroída. Então, está acontecendo reações de oxirredução que a gente pode observar através da análise das propriedades inicial e final. Bom, quando eu trabalho com reações de oxirredução, eu tenho que falar com vocês alguns conceitos que são fundamentais. Igual reações de oxidação. O que é oxidar? A gente já ouviu falar muito desses termos, né? No dia a dia, geralmente a gente fala oxidou, não sei o quê. O que significa isso? Oxidar, gente, é aumentar o NOx. Se está aumentando a carga, é porque está perdendo elétrons. Então, uma reação de oxidação é aquela que envolve a perda de elétrons. Olha o exemplo. O zinco, ele está passando para Zn2+, então a carga que ele tinha aqui, ó, era 0, passou para quanto? Mais 2. Para ele aumentar em 2 unidades a carga, é porque está perdendo 2 cargas negativas, tá? Então, a gente tem uma reação de oxidação, perda de elétrons. A gente também pode falar das reações de redução. Se... Desculpa, pessoal. Se a reação de oxidação envolve perda de elétrons, a redução há um ganho de elétrons. Então, olha o exemplo aqui. H+ vai passar para H2. Então, nessa espécie, o hidrogênio está com carga mais 1. No H2, ele está com carga 0. Ele passou de mais 1 para 0, então quer dizer que está recebendo elétrons. Como que a gente balanceia essa reação química? Tem 2 átomos de hidrogênio aqui, a gente vai pôr 2 aqui. Se tem 2 cargas positivas, tem que ter 2 cargas negativas para poder ficar igual a 0 em ambos os lados da equação. Então, por isso que são 2 elétrons. Como que a gente faz a equação global? A gente soma as reações de oxidação e de redução. Então, vai ficar Zn mais 2H+, formando o quê? Zn2+, mais H2. Quando a gente soma essas duas equações, ó, o número de elétrons perdidos vai ser igual ao número de elétrons recebidos, então a gente vai poder cancelar e os elétrons não aparecem na equação global. E aí, gente, a gente vem com outros conceitos que às vezes geram muita confusão em relação ao agente oxidante e redutor. O agente oxidante, gente, é aquele que contém a espécie que está reduzindo. Por quê? Se a espécie está reduzindo, é porque ela está provocando a oxidação da outra espécie, tá? Então, olha aqui no exemplo anterior. Ó, no H+, ele não está recebendo elétrons, então ele está reduzindo. Se ele está reduzindo, ele está provocando a oxidação do zinco. Então, consequentemente, ele vai ser um agente oxidante. Agora, um agente redutor é aquele que provoca a redução da outra espécie. Se ele provoca a redução da outra espécie, é porque ele contém quem? A espécie que está oxidando. Então, olha aqui no caso do zinco. Ó. O zinco está oxidando. Se ele está oxidando, ele vai provocar a redução do H+. Então, o Zn sólido vai ser o quê? O agente redutor, tá? Aqui eu trouxe um esqueminha para mostrar para vocês. Essas reações de oxirredução, então, nada mais são do que reações que envolvem a transferência de elétrons de quem está oxidando, porque está perdendo elétrons, aumentando o NOx, para quem está reduzindo, que está recebendo esses elétrons e diminuindo o NOx. Quem oxida é o agente redutor. Quem reduz é o agente oxidante. Por fim, a gente trabalha com balanceamento de reações de oxirredução. No material de suporte de vocês, a gente vai vir todas essas regrinhas para relembrá-los o tempo todo como que a gente faz esse balanceamento. Mas o primeiro passo, gente, é calcular o número de oxidação de todas as espécies, em todos os elementos, em todos os compostos.
Aí a gente vai pegar, calcular a variação do número de oxidação para quem está aumentando o NOx e para quem está diminuindo. A gente multiplica essa variação pela maior atomicidade, faz inversões e, por fim, a gente vai balancear. Eu trouxe os exemplos que fica mais fácil da gente ver esse passo a passo, mas vocês vão ter isso aí com vocês no material de suporte. Olha o exemplo. H2S reagindo com HNO3, formando H2SO4 mais NO mais H2O. Então, como que a gente faz? Primeiro, a gente calcula a carga. Hidrogênio vale mais 1, eu já vou calcular a carga de cabeça, tá, gente? Ó, 2 cargas positivas, então aqui 2 negativos. Hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2. 3 vezes menos 2, menos 6. Mais 1, menos 5. Então, quer dizer que para ser neutra aqui tem que ser mais 5. Hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2. Aí a gente vai calcular a do enxofre. 4 vezes menos 2, menos 8, mais 2, menos 6. Então, quer dizer que aqui tem que ser mais 6. Oxigênio menos 2, nitrogênio mais 2. Hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2. O enxofre, gente, está passando de menos 2 para mais 6. Então, ele está aumentando o NOx, perdendo elétrons. A gente calcula a variação, que vai ser o módulo do valor final menos o valor inicial. Então, vai ficar 6 menos menos 2, dentro do módulo. 6 menos menos 2 vai dar 6 mais 2, que vai dar módulo de mais 8, que é 8. Em seguida, a gente multiplica pela maior atomicidade. Atomicidade é o quê? O número que está debaixo do elemento. Aqui é 1 e aqui é 1. Então, multiplicado por 1 vai dar quanto? 8. A gente vai fazer para o nitrogênio, que é o que está diminuindo. Os demais não tem alteração na carga. Ó, final menos inicial dentro do módulo. Módulo de menos 3 é 3. A gente vai multiplicar pela maior atomicidade. Aqui é 1, aqui é 1. Então, vai ser 1. Após a gente fazer isso, a gente vai inverter. O que é inverter? Aonde tem o enxofre, que está com a variação de 8, a gente vai pôr coeficiente 3. Aonde tem o nitrogênio, que tem a variação de 3, a gente vai pôr coeficiente 8. Por qual lado que eu vou começar? Geralmente começa por onde tem maior atomicidade, mas como nesse caso, em ambos os lados da equação, a gente tem a mesma atomicidade, eu comecei por aqui para já fechar um lado e a gente balancear o outro. Então, a gente segue o balanceamento na ordem de metais, ametais, carbono, hidrogênio e, por último, oxigênio. O oxigênio ele é utilizado, gente, só para verificar se a equação está balanceada de forma correta. Então, vamos lá. A gente tem 3 enxofres, ó. Então, a gente vai pôr 3 aqui. A gente tem 8 nitrogênios, então a gente vai colocar 8 aqui. Vamos ver quantos hidrogênios nós temos, ó. 3 vezes 2, 6. 8 vezes 1, 8. 8 mais 6, 14. A gente já tem de cá quantos, ó? 3 vezes 2, 6. Então, 14 menos 6, eu teria que colocar 8 aqui para acertar o hidrogênio. Só que eu tenho 2 aqui, então quer dizer que eu vou colocar só quanto? 4, porque aí vai ficar 8 dividido por 2, 4. Para a gente ver se o balanceamento está correto, a gente verifica o número de oxigênios, ó. 8 vezes 3, 24. Aqui, 3 vezes 4, 12. 8 vezes 1, 8. Mais 4, 24. Então, tá balanceado. Gente, se a gente for falar de agente oxidante e redutor, o agente oxidante é o que contém a espécie que está reduzindo, então vai ser o HNO3, que está diminuindo o seu NOx, e o agente redutor é o que contém a espécie que oxida. Então, vai ser quem? O H2S, que está aumentando o NOx aqui, tá? Outro exemplo, BR20, hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2, cloro mais 1. Hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2, aqui mais 1, menos 2, 3 vezes menos 2, menos
6 mais 1 menos 5, então aqui vale mais 5. Mais 1 menos 1. Olha aqui, o bromo vai passar de 0 para 5, então a gente tem uma variação de 5 menos 0, que é 5. Multiplico para a maior atomicidade, que no caso do bromo, a maior vai ser 2. Então, a gente vai ter 10 aqui, tá? O cloro, gente, vai passar de mais 1 para menos 1. Então, ele está reduzindo. Quando eu calculo a variação, vai ficar menos 1, menos mais 1. Então, vai ficar menos 1, vai dar menos 2. Módulo de menos 2 mais 2, multiplico pela maior atomicidade, que é 1 em 1. Então, que vai dar 2. Gente, antes de eu fazer a inversão, eu posso simplificar esse daqui, ó, para facilitar, que eu vou colocar os menores coeficientes inteiros possíveis, ó. Esse aqui dá para dividir por 2, 5, e aqui dá para dividir por 2, 1. Quando puder simplificar, a gente simplifica. Aí eu faço a inversão, ó. Aonde tiver bromo, eu vou colocar 1, e aonde tiver o cloro, né, eu vou colocar o 5. Então, ó, eu começo por aqui, tá? Porque a atomicidade do bromo é maior aqui. O cloro, eu poderia começar por um dos dois lados, mas como eu já comecei aqui, eu já vou trabalhar aqui de uma vez. Então, aqui vai ter 5. Então, eu vou acertar agora os demais, ó. Tem um bromo, 1 vezes 2, eu vou ter 2 bromos aqui, eu vou colocar 2 aqui. 5 cloros, aqui eu vou colocar 5. Aí eu vou acertar o número de hidrogênios agora. Eu tenho 2 aqui, com mais 5, 7. De cá eu já tenho 5. Então, 7 menos 5, 5 dividido por 2, 1, né? Ó, 7 menos 5, 2 dividido por 2, 1. E aí tá balanceado. O número 1 a gente geralmente não escreve, tá? Só tô colocando aqui para mostrar onde que já foi balanceado. Se a gente for falar de agente oxidante, é o que contém a espécie que está diminuindo, ou seja, que está reduzindo. Então, a gente tem o HClO, porque ele contém o cloro que está reduzindo. E o agente redutor é o que contém a espécie que oxida. O bromo está oxidando, então o agente redutor é quem? O Br2, tá? Outro exemplo, aqui ó, cobre vale 0, hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2, aqui menos 6 mais 1 dá menos 5, então aqui tem que valer mais 5. Toda vez que a gente tiver o grupinho NO3 menos, gente, aqui sempre vai valer mais 5 para o nitrogênio, tá? Oxigênio menos 2, a carga do cobre, ó, vai ser a carga que foi transferida aqui para o grupinho, então aqui é mais 2. Oxigênio menos 2, ó, 2 vezes menos 2, menos 4, aqui vai dar mais 4, aqui mais 1 e aqui menos 2. O que a gente observa? Que o cobre está passando de 0 para mais 2, ele está oxidando. Então, a gente vai ter uma variação de 2 menos 0, que vai dar 2. A gente multiplica por 1, deu 2, tá? O nitrogênio, aqui ele não sofreu alteração, mas aqui ele sofreu. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso daqui, né? Passou de 5 para 4, teve uma variação de 1, a gente multiplica por 1, que é a maior atomicidade, que vai dar 1. O que a gente faz agora? A inversão, tá? Por onde que eu vou começar agora? Como o nitrogênio está aparecendo 2 vezes aqui, e aqui ele só aparece uma, se eu balancear do lado de cá primeiro, vai faltar para eu balancear de cá. Então, eu vou começar o balanceamento agora no caso dos produtos. Então, onde tiver cobre, que tem o número 2, eu vou colocar quanto? Vou colocar 1. Onde tiver o nitrogênio que aconteceu a redução, eu vou colocar o quê? O número 2. Aí eu balancei, ó, tem um cobre aqui, então eu vou colocar um cobre aqui. Nitrogênio tem quantos? Ó? 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Então, tem 2 mais 2, 4. Então, 4 dividido por 1 aqui, eu vou ter 4 hidrogênios, 4 nitrogênios, desculpa. Aí eu tenho 4 hidrogênios de cá, como que eu balancei de cá? 4 dividido por 2 vai dar 2, tá? Se eu for falar de agente oxidante, é o que contém espécie que reduziu, ou seja, HNO3. Se eu for falar de agente redutor, que contém a espécie que oxidou, então vai ser o cobre, tá? Outro exemplo, gente. Aqui, ó,
o hidrogênio vale mais 1, nitrogênio menos 3, porque 3 cargas positivas aqui vale menos 3. Aqui é 0, aqui é mais 2, menos 2, mais 1 e menos 2. Nitrogênio passou de menos 3 para mais 2, a gente tem uma variação de 5 unidades, né? Multiplica para maior atomicidade, no caso é 1, vai dar 5. Oxigênio, gente, aqui ele não teve, ele teve alteração tanto aqui quanto aqui. Só que por que a gente já vai pegar nessa espécie aqui? Porque aqui a gente já tem um elemento que aconteceu, a oxidação. Então, a gente vai passar daqui para cá, ó. A variação vai dar 2, eu multiplico pela maior atomicidade, 2 vezes 2 dá 4, e faço a inversão. Nesse caso, gente, eu vou começar por cá, porque o oxigênio está com a maior atomicidade, então aonde tem o oxigênio, eu vou colocar 5, e aonde tem o nitrogênio, eu vou colocar 4. Aí eu balancei, ó, tem 4 nitrogênios, eu vou colocar 4 aqui. 4 vezes 3, 12 hidrogênios. 12 dividido por 2 dá quanto? 6. Veja se está balanceado pelo número de oxigênios, ó. 4 mais 6, 10. 5 vezes 2, 10. Se eu for falar de agente redutor, é o que contém a espécie que está oxidando. Então, agente redutor nesse caso seria quem? O NH3. Agente oxidante que contém espécie que reduz, no caso, o O2. Bom, pessoal, de um modo geral, quando a gente trabalha com o conceito de NOx, a gente vai entender que esse conceito vai ser fundamental para a gente fazer a fórmula dos compostos inorgânicos, né, que seriam as funções inorgânicas, e a gente vai entender pilhas e eletroquímica. Então, esses conceitos que são trabalhados vão ser fundamentais para a gente entender a parte de reações espontâneas que geram eletricidade, ou eletricidade que conduz às reações que não seriam espontâneas, que vão ser assuntos que a gente vai ver com praticidade depois. Vocês vão ver que esses conceitos trabalhados hoje são fundamentais para a gente entender alguns conceitos que vocês veem em engenharia elétrica. Aqui está todo o referencial que eu utilizo, né? Geralmente eu utilizo muito esse livro de princípios de química, né? Questionando a vida moderna e o meio ambiente. Pessoal, o que eu tinha para trabalhar com vocês na aula de hoje é isso. Eu coloco-me à disposição para esclarecer possíveis dúvidas. Vou parar de compartilhar. Tenham todos uma boa semana e fiquem com Deus. Cuidem de vocês e cuidem de quem vocês amam. Um abraço. Contem comigo para o que precisarem.